Vamos então, dando continuidade ao nosso culto de adoração a Deus, vamos ler a palavra do Senhor que está lá na carta de Judas, do verso 17 até o verso 25. Carta de Judas, do verso 17 até o verso 25. Judas 17 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não têm neles o Espírito. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Que a palavra do Senhor, como pediu a nossa irmã Luzolina, venha falar aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos, eu creio que alguns de vocês já tenham ouvido falar da Grande Muralha da China. É um gigantesco muro feito de pedra, tijolos, terra compactada, madeira e outros materiais. Ele é construído ao longo das fronteiras históricas no norte da China, para proteger os estados e impérios contra as invasões de vários grupos nômades, principalmente os mongóis. Além disso, o poder defensivo dessa grande muralha foi reforçado pela construção de torres de vigia, quartéis de tropa, estações de guarnição e possibilidade de sinalização por meio de fumaça e fogo. Foi feito um grande levantamento e por meio de tecnologia avançada, e concluiu-se que as atuais muralhas são da dinastia Ming, que aconteceu de 1368 a 1644, e tem um total de 8.850 quilômetros de extensão. Uma muralha com 8.850 quilômetros de extensão. Essa muralha é composta por 6.259 quilômetros de muralha, 359 quilômetros de trincheiras e 2.232 quilômetros de barreiras defensivas. O que seriam isso? Montanhas e rios. Isso é incrível, quando nós paramos a pensar numa muralha desse tamanho, é incrível, né? E também é considerada como uma das 7 maravilhas do mundo, algo que é imponente diante dos nossos olhos. Mas saibam de uma coisa, essa incrível, grande, e talvez possamos pensar impenetrável muralha, ela já foi invadida pelo menos 3 vezes pelos inimigos. Sendo que para isso, nas 3 ocasiões, os guardas que ficam na muralha foram subornados. Ou seja, uma defesa forte não depende apenas de estruturas fortes, mas de pessoas fortes também.
E isso se aplica não apenas a questão militares, mas também às batalhas espirituais que a igreja trava. E a fim de que a igreja lute e vença os falsos mestres, todos nós precisamos ser como muralhas, ser fortes e capazes de permanecer firmes contra as estratégias do diabo, como diz lá em Efésios capítulo 6, verso 11. Existe o perigo constante de tropeçar, e o tropeço é o primeiro passo para a queda. Por isso eu quero trazer a mensagem de hoje sobre o tema: não é preciso tropeçar. Não é preciso tropeçar. Nesta última carta do Novo Testamento, Judas, ele dirige-se aos seus leitores amados e lhe dá 4 instruções para que eles sigam, a fim de que se mantenham firmes e resistam aos apóstatas. Quem são os apóstatas? O que são os apóstatas? Os apóstatas são aqueles que abandonam a sua religião. São aqueles que renunciam à sua fé religiosa. Então, aquele que você vê que um dia esteve na igreja e hoje abandonou, ele é um apóstata. Mas a primeira instrução que nós podemos aprender com Judas está nos versos 17 até o verso 19, que diz assim: amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Então, a primeira instrução que nós temos a aprender aqui é: lembrem-se da palavra de Deus. Desde o início, Satanás sempre atacou a palavra de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, Satanás tenta Eva e diz assim: Deus realmente disse isso? Esse foi o primeiro ataque do inimigo. E esse ataque levou Eva à desobediência, lá no jardim ainda. E quando nós começamos a questionar, e começamos a duvidar da palavra de Deus, nós ficamos vulneráveis. E ao ficarmos vulneráveis, nós facilitamos os ataques de Satanás. Pois somente a verdade da palavra pode nos proteger contra os ataques do inimigo. Somente a verdade da palavra pode nos proteger dos ataques e das mentiras do inimigo. O verso 17 diz: lembrem-se do que previram os apóstolos. Lembrem-se do que disseram os apóstolos. Jesus, ele teve muitos discípulos, mas escolheu apenas alguns apóstolos. Quantos eram? 12. O termo apóstolo significa aquele que foi enviado. Isso significa o termo apóstolo. E os apóstolos viveram com Cristo durante o seu ministério, tanto que o verso 17 ressalta, diz assim: lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Dele, eles aprenderam, e por Cristo, por ele foram enviados ao mundo para levar as boas novas da salvação. E em todo lugar que existe algo autêntico, logo logo aparece falsificação. E foi o que aconteceu na igreja primitiva. Falsos apóstolos e falsos mestres começaram a surgir, e foi necessário então desenvolver um sistema para proteger a igreja das falsas profecias e dos falsos mestres, das cartas falsificadas. E uma vez que Cristo havia confiado a fé a seus apóstolos, como diz no verso 3, um dos principais testes na igreja primitiva era a pergunta: foi isso o que verdadeiramente os apóstolos ensinaram? Jesus menciona o que previram, Judas menciona o que previram os apóstolos, pois a princípio
não existiam as cartas do Novo Testamento. No decorrer dos anos, Paulo, Pedro e João foram iluminados pelo Espírito Santo para escreverem as cartas que hoje nós encontramos no Novo Testamento. Também temos o registro de alguns sermões lá em Atos dos Apóstolos. Com isso, hoje nós não dependemos mais da tradição dos nossos pais na fé. Temos a Escritura agora completa, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Isso quer dizer que os nossos antigos não precisam mais sentar conosco para falar da Bíblia. Nós temos ela pronta em nossas mãos. O verso 18 diz assim: eles lhes disseram, ou seja, eles profetizaram que nos últimos tempos haveria zombadores, escarnecedores, que negariam a palavra de Deus para satisfazer o quê? Os desejos perversos. E saibam, irmãos, que quando o aviso é dado, muitas vezes, nós devemos levá-lo a sério, nós devemos levá-lo em consideração. A expressão satisfazer seus desejos perversos aparece lá em 2 Pedro também, capítulo 3, verso 3, e no verso 16 de Judas. E ela explica que esses apóstatas, que eram as pessoas que negam a fé, negam a verdade de Deus. E por que eles fazem isso? Porque eles não querem que Deus lhes diga como viver. Os apóstatas que negam a sua fé querem satisfazer os próprios desejos perversos. E a palavra de Deus, ela condena esse tipo de vida egoísta. Quando uma pessoa diz assim, abre aspas, tenho algumas reservas em relação à Bíblia. É bem provável que essa pessoa, na verdade, tenha problemas morais, porque justamente a Bíblia confronta essas coisas, contradiz essas coisas. E a única maneira de conhecer a verdade da Bíblia é obedecendo o que ela diz. A única maneira de conhecermos a verdade da Bíblia é obedecendo o que ela diz. Mas o verso 19 também diz assim: eles provocam divisões entre vocês. Não apenas falsas doutrinas, falsos ensinos, mas também provocam divisões entre vocês. Os falsos mestres desejam dividir a igreja e tirar as pessoas da verdadeira comunhão, conduzindo-os a uma falsa comunhão. No livro de Atos, capítulo 20, verso 30, diz assim: até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. E os apelos que os falsos mestres fazem são apelos tipo assim: nós temos um conhecimento mais profundo da palavra do que sua igreja possui. Nós temos uma compreensão mais clara das profecias do que vocês possuem. Esses falsos mestres, eles oferecem uma religião de qualidade mais elevada do que a fé dos apóstolos. Os falsos mestres não apenas dividem a igreja, mas também enganam, pois são naturais que não têm o espírito. E naturais entendamos aqui por carnais. São pessoas que são carnais, que não têm o espírito, ou seja, estão baseados em si mesmo. Carnal é o oposto ao espiritual. Pois uma vez que os falsos mestres não têm o Espírito de Deus, eles operam, eles agem, eles fazem pelo natural da própria alma. E o natural da própria alma busca em satisfazer os desejos perversos, em satisfazer os desejos da carne. Um dos grandes problemas do ministério hoje é que alguns do povo de Deus não são capazes de discernir alma e espírito. Existem tantos espetáculos espirituais hoje em dia,
que aqueles que são santos, são separados, ficam confusos e podem até ser enganados. Da mesma forma que os rebeldes levaram fogo estranho para o tabernáculo, como diz lá em Levítico capítulo 10, também encontramos fogo estranho nas igrejas hoje, de modo que devemos fazer uma avaliação cuidadosa. Mas pastor, eu nunca passei numa igreja e vi fogueira lá dentro. O que é fogo estranho? Fogo estranho é aquilo que está fora do princípio bíblico de como devemos adorar a Deus, do princípio litúrgico, do princípio cultico. Fogo estranho é aquilo que os homens inventam com a desculpa de, eu acho que Deus vai se agradar disso. Isso é fogo estranho, o que é estranho ao culto ao Senhor. E de que maneira então nós podemos discernir entre o que é da alma e o que é do espírito? Só há uma maneira de nós fazermos isso, usando a palavra de Deus. A palavra de Deus, essa que lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, na versão Ara. É essa palavra que tem o potencial de dividir alma e espírito, ela que vai dar discernimento para nós também compreendermos o que é da alma, o que é da nossa carne e o que é do espírito. E além disso, nós precisamos prestar atenção ao testemunho do Espírito de Deus dentro de nós, porque Romanos capítulo 8, 16 diz assim: pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo confirma em nós que somos filhos de Deus. A alma engrandece o homem, enquanto o Espírito glorifica a Deus, glorifica Jesus Cristo. Quando o Espírito ministra por intermédio da palavra, há edificação, a igreja é edificada. Mas quando a alma está apenas fabricando novidades, fabricando um novo ministério, talvez haja entretenimento, e na melhor das hipóteses haverá uma instrução intelectual, uma educação intelectual. É necessário que o Espírito de Deus ensine o nosso espírito para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Então essa é a primeira instrução. Lembrem-se da palavra. Lembrem-se da palavra. A segunda instrução que Judas nos dá nesse texto está nos versos 20 e 21, que diz assim a palavra: mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Amém. A segunda instrução: edifiquem a vida cristã. Edifiquem a vida cristã. A vida cristã, meus irmãos, não deve permanecer parada, estacionada, estagnada. Se isso acontecer, o resultado será uma destruição espiritual. Tal como uma casa que, se ela não recebe manutenção, ela vai se autodestruir até o ponto de desabar. O objetivo dos apóstatas era destruir, mas todo cristão deve dedicar-se a construir, primeiro a sua própria vida espiritual, depois a do seu próximo. O fundamento da fé cristã é a santíssima fé, diz no verso 20, sinônimo do que Judas diz lá no verso 3, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. É claro, queridos, que a fé em Jesus Cristo é a base para o crescimento, mas até mesmo essa fé depende do que Deus revelou em sua palavra. A nossa fé, ela é alimentada, fortalecida
pela palavra de Deus. Então nós temos que manter a nossa fé, cuidar dela por meio da palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eu preciso conhecer a palavra para que a minha fé cresça e se fortaleça. Eu preciso conhecer a palavra para que a minha fé cresça e se fortaleça. A palavra de Deus é, sem dúvida alguma, absolutamente essencial ao nosso crescimento espiritual. Eu particularmente, irmãos, não sei vocês, eu não conheço um cristão forte que produz muitos frutos e que despreza a palavra, que despreza a Bíblia. Por quê? Porque é necessário dedicar tempo para meditar sobre a palavra, buscando a vontade de Deus. Também deve-se estudar a palavra com regularidade, de forma disciplinada, com o intuito de que nós possamos compreender melhor o que ela ensina, o que ela tem para nos falar. O verso 20 diz assim: orem no poder do Espírito Santo. O poder para construir a vida cristã vem da oração. A palavra de Deus e a oração, elas andam juntas no crescimento espiritual de um crente, de um cristão. Se você apenas parar para ler e estudar a Bíblia, isso vai te trazer luz, vai te trazer conhecimento, mas vai te trazer pouco poder. E se você se dedicar apenas à oração e deixar a palavra de lado, isso vai te tornar, consequentemente, um cristão cheio de zelo, porém sem conhecimento. Você vai zelar, mas sem saber por que está zelando daquilo. Ao ler a palavra para crescer na fé, usa-se essa mesma fé para pedir a Deus o que é preciso, e até para pedir a Deus aquilo que a palavra mesmo promete dar. A palavra de Deus e a oração certamente andam juntas. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra, diz Atos capítulo 6, verso 4. Então, nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Agora, orar no poder do Espírito. Vocês sabem o que significa orar no poder do Espírito? Porque às vezes a gente ouve assim: o fulano orou no Espírito, orou no poder do Espírito. O que significa isso? Orar no poder do Espírito significa orar de acordo com a orientação do Espírito Santo. Alguém disse certa vez, em uma frase muito correta, muito certa: orar não é garantir que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. Isso é orar. Devemos orar para pedir que Deus cumpra em nós o querer dele. Como cristãos, nós podemos orar em particular. Você pode entrar pelo seu quarto, trancar a porta, ficar sozinho ali dentro. Mas saiba que você nunca estará sozinho. O Espírito de Deus nos acompanha enquanto nós oramos, pois só Ele conhece a mente de Deus e só Ele pode nos orientar a como orar segundo a vontade do Senhor. Ele pode nos dar sabedoria e conhecimento da palavra. Também Ele pode nos ajudar a nos aproximar do Pai por meio do acesso que temos em Jesus Cristo. Adoramos a Deus no Espírito, como diz Filipenses 3:3, e no Espírito nos motiva a orar, pois Ele é o Espírito de graça e oração, segundo Zacarias 12:10. Quando o cristão se sujeita ao Espírito, ele o ajuda em suas orações e Deus responde. Esse é o processo da edificação, esse é o processo do crescimento espiritual na vida cristã. E esse processo envolve
palavra de Deus, Espírito de Deus e oração. O nosso processo de crescimento, de edificação, envolve palavra de Deus, Espírito de Deus e oração. O amor por Deus cresce quando ouvimos sua palavra, obedecemos e nos deleitamos em fazer o que lhe agrada. É assim que nós nos guardamos no amor de Deus. O amor de Deus é santo, não é um sentimento superficial, não é o mesmo amor que nós sentimos pelo nosso próximo, é um amor santo, puro, verdadeiro. E amar a Deus é amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Nós agradamos a Deus quando nós fazemos o que Ele ordena, o que Ele nos manda fazer. Na família de Deus, é o cristão dedicado e separado que desfruta da comunhão mais profunda com o Pai. Se você é dedicado, se você tem uma vida separada para Deus, você vai desfrutar de uma comunhão mais profunda com o Pai. Nós edificamos a nossa vida cristã sobre o alicerce da fé e por meio da motivação do amor. Além disso, é preciso ter esperança, como diz Tito, capítulo 2, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E esperando o dia de Deus, já antecipando a sua vinda, como diz 2 Pedro capítulo 3, verso 12. O termo aqui que nós lemos de aguardando esperançosamente no verso 21, significa aguardando com confiança. Descreve uma atitude motivada pela promessa na volta do Senhor e confiando que o Senhor irá voltar. Queridos, a única coisa pelo qual os apóstatas esperam é julgamento. Mas o povo de Deus, o que ele aguarda é a espera de receber a misericórdia do Senhor. Em sua misericórdia, Deus não apenas salva do pecado definitivamente, como também Ele livra a igreja deste mundo perverso. Quando Cristo voltar, nós seremos livres definitivamente do pecado, e a igreja será livre deste mundo perverso. Em sua misericórdia, Ele voltará para nos buscar e nos levar para junto dEle. E aí eu pergunto, será que estamos vivendo uma vida piedosa e aguardando a volta de Cristo? Eu às vezes fico olhando para algumas pessoas, como as pessoas estão vivendo, e até mesmo alguns irmãos, e eu questiono comigo mesmo, será que eles acreditam verdadeiramente que Cristo vai voltar? Porque muitas das suas práticas não condizem com isso. Muitas das suas práticas não refletem esse desejo, não refletem essa espera, não refletem o temor e o tremor deste grande dia, porque será um dia que para muitos será de alegria, mas para outros será um dia terrível. Estamos vivendo uma vida piedosa e aguardando a volta de Cristo verdadeiramente, realmente? Observamos que esperar pela vida do Senhor é um grande estímulo para a vida cristã. É nós vivermos sabendo que Cristo vai voltar e que isso deve nos estimular a uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de procurar crescer espiritualmente. E essa expectativa deve criar em nós o desejo de nos mantermos puros, de nos guardarmos das coisas da carne e do mundo. Nós cantamos ainda há pouco que o Senhor é nossa âncora, não foi? E é isso mesmo.
A nossa esperança em Cristo é como uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida, e também é como uma armadura que nos protege nas batalhas da vida. A terceira instrução que esse texto nos traz está nos versos 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: tenham compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. A terceira instrução é: exercitem o discernimento espiritual. Exercitem o discernimento espiritual. Qual deve ser, irmãos, a atitude do cristão em crescimento em relação aos que se encontram sob a influência de apóstatas? E a resposta é exercitar e agir com discernimento, assim como Cristo. Essa é a nossa atitude cristã diante daqueles que nós podemos dizer, estão desviados. É exercitar e agir com discernimento, tal como Cristo também faria. E existem 3 tipos de pessoas que precisam de ajuda espiritual. A primeira, no verso 22, diz: são aqueles que vacilam na fé, são os que têm dúvida, e provavelmente seja aquilo que Pedro falou lá em 2 Pedro 2,14, ele se refere aos instáveis. São as pessoas convertidas, mas que não são firmadas na fé. E a nossa responsabilidade é ter misericórdia, ou demonstrar compaixão por elas, procurando afastá-las das más influências dos apóstatas. Pessoas que querem tragar essas pessoas da igreja. Esse tipo de ministério exige muito amor e paciência, e se deve ter em mente que cristãos imaturos são como criancinhas, que pensam que podem tudo, que não são capazes de fazer distinção entre certo e errado. E por que cuidado? Porque se nós muitas vezes lhe dissermos não, além de se rebelarem, vão ficar resistentes, vão ficar chateados. E uma das melhores maneiras de afastá-los dos falsos mestres é mostrar tudo o que possuem em Cristo e compartilhar com eles o amor de Cristo de maneira prática. Nós devemos mostrar para essas pessoas que a salvação é maravilhosa, e como a palavra é empolgante, e talvez dessa forma eles perderão o interesse de falsos ensinamentos, de seguir falsos mestres. Então, as primeiras pessoas que precisam são aqueles que vacilam na fé. Precisam de ajuda espiritual também, no verso 23, os que estão nas chamas. Ao que parece aqui, esses indivíduos que são citados por Judas, deixaram a congregação, e agora fazem parte do grupo de apóstatas, que negaram a fé. E essas pessoas precisam ser arrebatadas, precisam ser retiradas, arrancadas das chamas. Os anjos tomaram Ló pela mão e arrancaram Ló para fora de Sodoma. E por vezes é preciso fazer o mesmo, a fim de resgatar cristãos ignorantes, e aqui, ignorantes no sentido de não conhecer a palavra. Tirar esses cristãos que são instáveis, tirar eles das garras dos falsos mestres, das garras dos inimigos. Precisam de ajuda espiritual também, verso 23, os outros. Ao tentar ajudar os que se desviaram, deve-se ter grande cautela, cuidado, para não cair na mesma armadilha que eles. Muitos irmãos que foram salvar irmãos que estavam afundando, acabaram afundando junto com eles, acabaram se afogando junto com eles.
quando um cristão ele é capturado por doutrinas falsas, é preciso ter muito cuidado quando vai ajudá-los, pois Satanás pode muitas vezes usar essa pessoa para contaminar aquele que está aconselhando. E no desejo de resgatar essa pessoa, pode também acabar se contaminando e se queimando com o pecado. De acordo com o princípio que Judas apresenta aqui, cristãos mais fortes jamais devem pensar que são blindados contra a influência satânica, que são intocáveis, mesmo quando servem ao Senhor e procuram resgatar um de seus filhos, podem ser contaminados pelos que desejam socorrer e pelo inimigo. É claro que se deve amar o povo de Deus, mas ao mesmo tempo deve-se detestar o pecado. Onde quer que haja pecado, Satanás encontra um ponto de apoio para trabalhar na vida da pessoa. A contaminação, então, espalha-se de maneira rápida, silenciosa e, portanto, requer medidas sérias, medidas drásticas. Lembrem que se um sacerdote israelita, naquele tempo, acreditasse que uma veste havia sido contaminada com lepra, a veste era queimada. E a pessoa tinha que se lavar, tinha que ficar isolado. Então, cuidado. Cuidado, pois o pecado é como lepra, é como mofo, que contamina, que cresce e que se espalha. Quando nós nos dispomos a ajudar uma pessoa que está impura, vivendo em pecado, nós precisamos ter cautela, cuidado e nos proteger, para que o pecado dela não nos contamine. E quarta e última instrução que esse texto ensina, versos 24 e 25, diz assim: toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los, com grande alegria e sem defeito, à sua presença gloriosa. Toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Quarta instrução: entreguem-se a Jesus Cristo. Entreguem-se a Jesus Cristo. Esta bênção, bastante conhecida, ela é rica em verdades espirituais a serem recebidas pelo cristão. Quem deseja manter os pés no chão em termos espirituais, andar corretamente, não tropeçar, deve entregar-se inteiramente ao Salvador, porque somente Ele pode nos guardar, mas devemos nos manter firmes no amor de Deus, como nos diz o verso 21, porque só Ele é capaz de nos guardar desde que estejamos dispostos a nos manter firmes. Por isso entenda que é necessário uma disposição pessoal, até como um reflexo da nossa santificação e resultado da nossa salvação. Judas não escreve sobre a responsabilidade do cristão de pecar e sair da família de Deus. Observamos anteriormente que ele deixa muito claro lá em Judas 1, que os verdadeiros cristãos são guardados e não podem se perder. Ainda que você desobedeça a Deus, você pode confessar os seus pecados e você receberá perdão de Deus. E se você persistir na rebeldia, Deus ainda assim disciplinará você com amor. Mas Deus jamais permite que um dos seus filhos se perca definitivamente. O propósito da salvação, amados, não é apenas resgatar pecadores do inferno, por mais maravilhoso que isso seja. O propósito maior da salvação é que Deus seja glorificado por toda a eternidade. A igreja de hoje, ela possui manchas, possui rugas, mas no grande dia, o povo de Deus
se apresentará glorificado, sem as marcas do pecado. Satanás não terá como nos acusar. Satanás não terá de nada de nos acusar. A noiva será adornada com a justiça de Cristo para a glória de Deus. E sabendo disso, o cristão tem uma forte motivação de viver para Cristo e de obedecer a sua palavra. Desejar alegrar seu coração hoje, enquanto ele aguarda em grande expectativa a alegria do dia em que Jesus virá e tomará definitivamente a sua noiva e nos levará para o céu. Aí significa João 1 João 3,3. E todos que têm essa esperança se manterão puros como Ele é puro. Concluindo, irmãos, nós podemos perguntar: por que devemos andar em obediência então? Por que devemos andar em obediência à vontade de Deus? Para que Cristo receba toda a glória. A glória, ela é a soma total do que Deus é e do que Deus faz. Tudo nele é glorioso. A glória do homem, se existe alguma glória para nós, ela é como uma grama, que quando ela fica seca, ela é cortada. Mas a glória de Deus é um brilho eterno. É eterno. Judas nos lembra da grandeza de Jesus Cristo. Se pelo menos conseguissem entender essa verdade, não seriam enganados por falsos mestres, por falsos ensinos. Como um rapaz que, ao se apaixonar e se casar, ele perde todo o endereço pelas antigas namoradas e qualquer outra mulher. O cristão que se mantém firme no amor de Deus, envolvido com as glórias do Salvador, não terá desejo nenhum de buscar os deméritos que Satanás oferece. Não é preciso tropeçar para aprender, irmãos. Muitas vezes nós ensinamos alguma coisa para alguém, mas a pessoa vai lá e quer experimentar e tropeça. Judas está ensinando que não precisa tropeçar para aprender. Ao lembrar a palavra, edificar a vida cristã sobre a fé, esperança e amor, exercitar o discernimento espiritual e se entregar a Cristo, o cristão estará guardado pelo Senhor para não tropeçar. É preciso permanecer alerta, porque o inimigo ele é sutil, ele é sagaz, e os perigos são muito grandes. Mas o único Deus nos guardará em segurança, e um dia nos apresentará com alegria na glória. E tudo isso por mérito e por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pois se acharmos que em nós existe algo que possa nos tornar inabaláveis, seremos os primeiros a tropeçar. Mas Cristo nos sustém por toda a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor, curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor.